E aí, tudo bem com você? Bom, espero que você esteja bem, com aquela saúde em dia, né? Bom, confesso a vocês que estou morrendo de saudade de estar junto com vocês, né? Pra gente bater aquele papo, né? Dentro da aula, tá? Mas a gente vai fazendo o que pode, a gente vai conseguindo aqui, né? Suprir parte da necessidade que nós temos quanto aos conteúdos, tá? Bom, mas aquela ideia, gente, quem está aproveitando o momento para conseguir organizar aí a sua rotina de estudos, eu tenho certeza que vai fazer um diferencial muito grande daqui para frente, tá? Logo, logo as provas vão chegar, pode ter certeza. Né? As provas, por exemplo, do PAS, do PSS. E quem estiver aproveitando esse momento para conseguir organizar a sua rotina de estudos, com certeza já está na frente de muitos outros concorrentes, tá? Então, a gente tem que pensar de maneira mais fria, né? De certa maneira, porque a gente está estudando para alguns objetivos. Para a gente conseguir aumentar a capacidade, né, de interpretar esse mundo, de conhecer um pouco melhor o mundo. E outro é para que você consiga fazer as provas de vestibulares, né? Então, essa é uma realidade que a gente precisa, então, estar sempre ciente de que ela existe, tá? E esse momento, esse assunto que a gente está falando é extremamente pertinente para o momento que a gente vive, concorda? Porque nós estamos falando sobre viroses, tá? E hoje, em particular, a gente vai falar um pouco sobre as viroses respiratórias, tá? Mas antes de falar das viroses respiratórias, tem uma outra parte de arboviroses que a gente precisa, então, finalizar, tá? Então, as viroses é o nosso assunto, né, do momento, tá? E, nesse caso, a gente está aprendendo sobre esses garotinhos, tá? Bom, em condições gerais, tá? A gente já sabe o que é um vírus propriamente, né? Por exemplo, essa imagem aqui está mostrando para a gente, né? É uma imagem que está na televisão o tempo todo, né? Você, eu tenho certeza que está, na hora que vê essa imagem, preparado para interpretar de uma maneira muito diferente do que várias e várias outras pessoas. Né? Você sabe que o vírus, nesse caso aqui, tem um envelope, você sabe que o vírus tem aqui as espículas, né, de reconhecimento, tá? Então, assim a gente consegue interpretar esse mundo de uma forma diferente, tá? Bom, detalhes. Arboviroses. Nós temos mais duas arboviroses a serem estudadas, tá? São elas a dengue e a chikungunya, tá? A dengue, você sabe que é uma virose extremamente atual, ela está no nosso dia a dia, tem muitas pessoas sofrendo com esse mal. Você sabe disso, né? Você está acompanhando aí. Apesar de que os noticiários estão muito mais voltados a Covid-19, né? Que a gente vai conversar um pouquinho hoje também, mas a ideia é que e a dengue é algo extremamente real, né? Eu não sei se você tem algum parente que teve dengue nesses últimos dias. Eu particularmente tive, né? Minha irmã mais velha acabou tendo dengue, né? Durante semana passada, tá? Tá se recuperando ainda, né? Porque foi, né, bastante severa, né? Então, assim, a gente está convivendo. Ah, mas a arbovirose é a que está dando mais medo. A Covid-19 é que está dando mais medo. Sim, está na mídia o tempo todo, né? Mas a dengue também é uma realidade, tá? A chikungunya, ela não está tão frequente, mas ela está presente no nosso dia a dia, tá? E a gente vai entender um pouco melhor quem são essas doenças, tá? A dengue, tanto a dengue quanto a chikungunya, são arboviroses porque elas são transmitidas por artrópodes, né? E nesse caso, o mosquito comum é o Aedes aegypti, tá? No caso do chikungunya, também tem o Aedes albopicus. Só que aí eu tenho uma novidade. Dentro desse slide aqui, tá? O albopicus é uma outra espécie, né, do Aedes que também transmite dengue, tá? Então a ideia é que até os próprios mosquitos estão em processo, né, de mudança, de até processo evolutivo, tá? O Aegypti é uma espécie, o Albopicus é outra espécie, só que eles são do mesmo gênero Aedes e eles então são vetores dessa doença, conhecida como dengue, chikungunya. A zika que a gente viu na aula passada e a febre amarela também tem
esses garotinhos como agentes transmissores, tá? Bom, aqui a gente tem um quadrinho comparativo bem rapidinho, ó. Provoca dores musculares fortes, também provoca dores musculares, tá? Tem quadro subtipos, né? 4 subtipos, aliás, né? Tem o dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Aqui no chikungunya, por enquanto, só tem um subtipo conhecido, não tem variantes, né? A pessoa pode ser contaminada mais de uma vez. Por quê? Porque a pessoa pegando a dengue 1, ela não está imunizada para dengue 2, dengue 3, dengue 4. Diz não está, tá legal? Então ela tem 4 possibilidades de pegar dengue, tá? São 4 variantes da dengue, tá? Nesse caso aqui, o da chikungunya, ele só tem um subtipo. Então a pessoa pega uma vez, ela acaba ficando teoricamente imunizada, né? Tem manifestação hemorrágica, essa não tem manifestação hemorrágica, tá? A mortandade está em torno de 2%, tá? Aqui a mortalidade está menos de 2%, tá? O sistema desaparece, os sintomas, aliás, desaparecem por 2 semanas, tá? A maioria das infecções são as articulares, e aqui, nesse caso, ele pode perdurar por um tempo, tá? Então, o fato é que as duas doenças, elas são transmitidas por mosquito, por isso que entra no grupo das arboviroses. Vamos ver um pouco melhor. Chikungunya, tá? Nesse caso, ele tem um período de incubação de 3 a 7 dias, tá? Esse período de incubação é o momento em que o mosquito pica a pessoa, o vírus está no organismo dessa pessoa e ele começa então o processo de manifestação, tá? Depois que manifesta, ele dura de 5 a 7 dias, com febre, cansaço, náusea, manchas pelo corpo e dores musculares. É muito parecido com a própria dengue, tá? Bom, a dengue em si tem um agente, o vírus, né, o vírus da dengue, que ele tem 4 subtipos, lembra disso? São a dengue 1, 2, 3 e 4. E a pessoa pegando a dengue 1, por exemplo, está imunizada só para 1, né? E as outras acabam ficando, então, para serem pegas, se for o caso, tá? Bom, dores lombares, tonteira, né? Desmaios, febre aguda, são alguns sintomas, né? A forma hemorrágica, né, como é popularmente conhecido como dengue hemorrágica, ela tem um quadro um pouquinho diferente, né, do que a dengue clássica, tá? Esse pouquinho diferente, lógico que pode causar problemas muito graves, tá? Dengue clássica, ela vai manifestar os sintomas, só que a pessoa vai se recuperando. A dengue hemorrágica, como o próprio nome já está dizendo, tá? Começa a apresentar sangramentos, tá? Vamos ler aqui, ó. Além dos sintomas, né? Alterações dos sistemas de coagulação do sangue, onde pequenos vasos podem sangrar na pele e órgãos internos, levando então a processos hemorrágicos, tá? Bom, por que isso acontece? Porque o vírus ele ataca exatamente a parede dos vasos sanguíneos. Então, o vírus da dengue, ele é um vírus que ele tem uma especificidade para a parede dos vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos, eles começam então a ficar muito frágeis, eles começam a romper, tá? Bom, o fato de romper muitos vasos de uma vez só acaba levando ao sangramento, aí então leva o fator da dengue hemorrágica. A dengue clássica também tem rompimento de vasinhos, às vezes dá aquelas manchas na pele e tal, né? Aquele mal-estar, dor muscular, faltando oxigênio, faltando então sangue, né, para algumas partes do corpo. Isso também vai manifestar na dengue hemorrágica, só que a dengue hemorrágica causa o rompimento de vários vasos sanguíneos, desde a pele até os órgãos internos. E isso é muito grave, né? Isso leva a pessoa à morte. Tá legal? Bom, uma das recomendações, né, que quem está com dengue é não tomar remédios, né, sem prescrição médica. Na verdade, isso é uma indicação o tempo todo, né? Mas por que não pode tomar remédio? Porque existem remédios que são vasodilatadores, tá? Como acontece com o ácido acetil salicílico, o AS. Se a pessoa está com dengue e tomar esse tipo de medicamento vasodilatador, bom, vamos pensar. O vírus ataca o vaso sanguíneo. Se você tomar um vasodilatador, o que vai acontecer com o vaso? Vai romper, tá? Porque o vírus já está causando problema para o vaso sanguíneo. Se você tomar um remédio que vai causar a distensão, né,
o relaxamento, né? No caso, uma dilatação desse vaso sanguíneo, ele vai romper, tá? Então, por isso que estando com dengue, tem que tomar muito cuidado com os medicamentos que toma, tá legal? Bom, qual que é o principal fator de prevenção para essas doenças? Eliminar o mosquito, tá? Então, não tem outro jeito, galera. Eliminar o mosquito é o fato mais importante para combater todas as arboviroses propriamente. Beleza? Muito bem. Aqui tem mais um quadrinho dos sintomas, né? Aqui estão algumas manchas de rompimento de vaso sanguíneo. Isso aqui já está caracterizando quase como uma dengue hemorrágica propriamente, tá? Aquelas dores muito fortes nas articulações e assim por diante, tá? Beleza. Mudamos um pouco o assunto. A gente vai continuar falando sobre viroses, tá? Só que nesse momento a gente vai passar para algumas viroses respiratórias, tá? Aquelas viroses que acometem o sistema respiratório, desde o nariz até o pulmão, tá? Como a gente está vendo algumas doenças aí se manifestando, tá bem? Quais que a gente pode conversar dentro dessa aula? O coronavírus, o resfriado e gripe, tá? O H1N1, se for o caso, o mais clássico, né? O mais comum, assim, no sentido de popularidade, que a gente conhece mais, tá? O coronavírus, a gente está convivendo com ele, então está se tornando uma virose muito conhecida, né? Resfriado é uma virose um pouco mais branda do que a gripe, porque a gripe é causada por um vírus da influenza, né? Influenza vírus, tá? E o que nós temos aqui? Um quadro comparativo. Eu não vou me prender a esse quadro, porque a gente vai conversar sobre essas viroses respiratórias ao longo dessa aula, beleza? Então vamos lá. O vírus influenza é o nome do vírus da gripe, tá? Vírus influenza. Forma de transmissão, são as vias aéreas, oral e respiratória, né? Que é contato com pessoa a pessoa, o contato com objetos contaminados com o vírus. É por isso que a gente está aí tomando muito cuidado. Antes do tal do coronavírus, a gente também tinha a ideia de que tinha que higienizar as mãos. O H1N1 levou isso, né? Há um tempo atrás, 2009, não sei se você lembra muito bem desses episódios, mas em 2009 a gente teve um surto de gripe do H1N1, né? E aí as recomendações, cuidado com as mãos, né? Não leva a mão ao nariz, a boca. E nesse caso também passar álcool em gel, né? Na época lá também teve essa história do álcool em gel, né? Muito divulgada, tá? Sintomas clássicos: febre, calafrios, dores de cabeça e dor muscular. É um caso clássico de virose, tá? A virose manifesta em um órgão, um sistema específico, mas ele também causa danos ao corpo como um todo. Tratamento: não existe tratamento, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre a cloroquina lá, mas a ideia é a seguinte: tratamento para uma virose não existe, tá? A única coisa que você pode é fazer com que o sistema imunológico esteja saudável o suficiente para eliminar o vírus do organismo. Essa é a grande cura, é o sistema imunológico. Não importa qual é a virose, tá? Então, assim, está com a virose, quem é que vai eliminar esse vírus do organismo? É o sistema imunológico. E é isso que precisa ser monitorado, o sistema imunológico da pessoa, tá? Então, a pessoa tem que ficar relaxada, a pessoa tem que, de certa forma, se hidratar, comer bem, para que o sistema imunológico mantenha-se saudável para conseguir eliminar esse vírus o mais rápido possível, tá? Como acontece com o vírus de gripe, tá? Então, muitas vezes, a pessoa até entrou em contato com pessoas infectadas, ficou contaminado, só que o sistema imunológico estava tão saudável que o vírus não conseguiu se manifestar. Ou seja, a pessoa até ficou gripada, porém o vírus foi eliminado rapidamente do organismo. Por quê? Porque o sistema imunológico conseguiu fazer esse combate, tá? Então, é essa história que a gente tem que entender dentro das viroses como um todo, tá? O vírus da gripe é um vírus bastante agressivo, tá? Então, o sistema imunológico tem que estar bem saudável para conseguir, então, eliminar, tá bem? A gripe A, como a gente conhece, né, também, é a forma de transmissão, digamos, o vírus mais comum que existe, né?
a gripe A, né, são semelhantes a qualquer outra gripe, são todos vírus de influenza, tá? Então, ó, o vírus influenza do tipo H1N1 modificado, tá? E aí ele ficou sendo conhecido, né, como Califórnia 2009, enfim, né, tem uma história toda envolvendo esse vírus. A gente não tem, nesse caso, necessidade de saber dessa história. O que eles pedem para a gente são algumas coisas técnicas, do tipo assim, ó, por que H e por que N? Lembra dessa historinha que a gente contou? H e N, ele vem exatamente do fato de ter uma espícula, né, chamada de hemaglutinina e a outra espícula conhecida como neuraminidase, tá? Então, as influenzas, né, as influenzas tipo H1N1, ele tem exatamente esse detalhe. H de hemaglutinina e N de neuraminidase, que são as espículas de reconhecimento. Ó. Proteína hemaglutinina, ou H, em forma de espinho, né, na superfície do vírus, gruda numa célula do sistema respiratório. É essa espícula aqui que vai fazer então com que o vírus entre nessa célula, tá bem? Tá? Depois tem a neuraminidase, que é a espícula que vai fazer o vírus sair da célula, tá bem? Como a gente já teve, né, esse momento da aula, de saber como é que o vírus se manifesta, a gente está passando aqui de uma forma um pouco mais rápida, tá legal? Então, o vírus entra na célula, manifesta o seu RNA viral, né, e depois sai, né, com o seu envelope, né, da membrana plasmática, né, para contaminar outras células, tá legal? Bom, as gripes mais comuns, a gripe humana, ela se chama H3N2, a gripe suína, como era chamado, é a influenza H1N1, e a gripe aviária, né, que ficou conhecida como H5N1, né, que são as espículas de conhecimento. Tá legal? Bom, a gripe aviária, como eu falei, né, H5N1, ela não se manifestou em pessoas de uma forma tão agressiva, então as pessoas não foram contaminadas, pelo menos não em grande quantidade. O que afetou foram os animais, daí teve muitos animais que tiveram que ser sacrificados, né? Muitas aves ficaram doentes e tiveram que ser eliminadas, tá? E aí, então, pegou-se, né, nesse caso aqui, a onda, né, da questão de faltar alimento e tudo mais, tá? Aqui são algumas pessoas usando máscaras, porque esse contágio não estava assim tão claro, né? Então, de certa forma, não tinha muita certeza se o vírus manifestava em pessoas, né? A gente sabe que hoje o vírus não se manifesta em pessoas propriamente, tá? Bom, cheguei onde eu queria, o Covid-19, tá? Nesse caso, o Covid-19, essa é uma sigla de certa maneira, tá? 19 é porque é o ano que o vírus surgiu. Na verdade, foi assim, bem no finalzinho de 2019, mas bota finalzinho disso, foi 31 de dezembro de 2019, quando então o vírus foi detectado, tá? Último dia de 2019, passou então a ser chamado de 2019 por essa razão, tá? O que significa a sigla? Co de corona, vi de vírus e D de doença. Doença causada pelo vírus corona, tá? O coronavírus. Bom, esse coronavírus, ele na verdade, ele tem já uma história muito antiga, tá? Ele já é conhecido da ciência há muito tempo, tá bem? Por que ele se chama coronavírus? Porque o vírus em si parece uma coroa de rei, né? Nesse caso aqui ele tem várias dessas pontinhas, então parece uma coroa de rei, exatamente esse nome, né? Coroa, tá? E o vírus, nesse caso, ele já se manifestou como MERS, vamos ver aqui o indicador, ó, MERS, tá? Que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, tá? Isso aconteceu na Arábia Saudita em 2012, tá? 2012, foram várias manifestações, tivemos 800 mortos no Oriente Médio, tá? E, nesse caso, a origem, né, dos dromedários para os humanos. Passou, então, desses animais para os humanos. Isso é o que foi detectado, tá legal? Hoje, nós temos a SARS, tá?
Síndrome respiratória aguda grave. Essa é uma sigla, SARS-CoV, SARS-coronavírus, tá legal? Que nesse caso foi identificado em 2003, tá? O primeiro humano infectado, né, em 2002, tá? Indicado em 2003 e, nesse caso, foi encontrado pela primeira vez em 2002, tá bem? Então, todos esses são variantes do coronavírus, tá? O MERS, Síndrome Respiratória do Oriente Médio, SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave. É basicamente assim que manifesta o vírus. Síndrome respiratória aguda grave. Por que síndrome? Porque são vários sintomas, tá? Respiratória, afeta o sistema respiratório principalmente. Aguda, porque é muito repentino. E grave, porque ela se manifesta de uma forma muito agressiva e pode levar a pessoa à morte, como a gente está vendo aí aos montes, né? Bom, o SARS ele foi facilmente controlado lá na China, tá? Nesse caso, a origem também se deu através dos morcegos, tá? Como eles desconfiam que aconteceu com essa nova cepa, ou seja, a Covid-19, tá? Então, o novo coronavírus, como a gente está chamando esse vírus, né? Novo coronavírus, ele foi identificado no final de dezembro lá na China, em Wuhan, né? E centenas de casos foram, então, acontecendo. E aí que foi o problema, né? O problema foi que ele não ficou concentrado num lugar. Então, da China, ele começou a se expandir, tá? E onde que na China o surto aconteceu em primeiro momento? Em Wuhan, né? E em Wuhan, ou Wuhan, nesse caso, tem um mercado, aqueles mercados onde tem os animais exóticos, animais que podem ser sacrificados para ser consumidos, né? E os caras matam um animal ali naquele lugar mesmo, tá? Então tem aquela contaminação de sangue, né? Contaminação de secreções, de excremento, tá tudo muito misturado. E ali então foi o principal foco, né? Tanto é que hoje estão tomando muitas providências para eliminar esse foco, né? Bom, aí então o que aconteceu? Pessoas começaram a transitar de uma maneira muito fácil, né? Então foi lá para a Tailândia, foi para a China, foi para o Taiwan, e aí então começou a manifestar em outros países próximos. Isso se tornou uma epidemia. Só que essas pessoas, elas também transitaram de uma maneira muito fácil, que começou então a passar para continentes. Então ficou concentrado na Ásia, depois começou a ir para a África, aí chegou nos Estados Unidos, aí chegou nas Américas, e aí então se tornou uma pandemia. Essa é a razão da pandemia. Extrapolar divisas continentais, tá? Chegar aos continentes como um todo, como a gente está assistindo, né, na atualidade. Nós estamos nessa circunstância por causa desse vírus aqui, tá? O vírus do Covid-19, tá legal? Então, assim, ele manifesta na pessoa via respiratória, só que ele vai comprometendo outros órgãos. Por quê? Porque a partir do momento em que ele está no organismo da pessoa, ele também afeta o fígado e o baço. Tá? Depois que ele manifestou na pessoa assim, de ordem respiratória, ele também vai manifestando na pessoa através das suas hemácias. Tá? E as hemácias elas começam a ser comprometidas, começam a faltar hemácias para o organismo. Isso vai levando à falta de oxigenação para o corpo, por isso que a pessoa tem que entubar, né? Então a pessoa entuba para conseguir suprir o organismo de oxigênio. Só que às vezes a quantidade de oxigênio não é suficiente, então começa a causar falência dos órgãos. E esses órgãos que vão falindo, né? Vão falecendo, né? Eles vão começar então a comprometer todo o sistema, é claro, tá? Então a manifestação é respiratória, tá? Então o contágio é via respiratória. Só que depois que ele contaminou a pessoa, há uma disseminação do vírus, atacando principalmente as hemácias, que aí então compromete o fornecimento de oxigênio para os órgãos. E isso vai levando então ao falecimento dos órgãos internos, tá? E isso é um problema muito sério, tá legal? A gente está vendo muitas mortes exatamente por esse fato.
Ah, professor, por que esse monte de respiradores? Exatamente, porque na hora que está manifestando, essa doença vai faltar oxigênio para o corpo. Então tem que entubar, tem que ventilar, né, o corpo da pessoa para tentar suprir essa falta de oxigenação. Tá legal? Professor, e a cloroquina? Bom, a cloroquina ela é um remédio para tratamento de malária, principalmente, tá bem? Tem outros medicamentos que também tratam lúpus, né, que é uma doença genética, né, causada por fatores genéticos, né, o lúpus. E a malária é causada por um protozoário, o plasmódio, que ataca exatamente quem? As hemácias, tá? Então, a cloroquina ela está sendo utilizada como se fosse um protetor das hemácias, tá bem? Essa seria a grande ideia do uso da cloroquina, para fazer com que a pessoa não tenha comprometimento dos outros órgãos. A cloroquina não vai curar a pessoa do vírus, ela vai evitar com que o vírus faça um estrago maior, principalmente nas hemácias. Isso pode, então, ajudar o organismo a se curar mais rapidamente do vírus. Porque se o corpo mantém-se saudável, né, ou menos doente, ele vai conseguir ter um sistema imunológico um pouco mais eficiente. E isso vai levar, então, à eliminação do vírus. Tá? Então, o uso da cloroquina não é um remédio que vai eliminar o vírus do corpo. Não é esse o raciocínio. Tá legal? Bom, esse é um quadro que você pode estudar de uma maneira um pouco mais independente, né, da minha explicação, porque você vai fazer um comparativo aqui entre os fatores de transmissão, tá? Interessante dar uma olhada nesse quadro aqui para você interagir um pouco mais com essa doença, tá legal? Bom, espero que você tenha compreendido esses fatores, né? A gente terminou então as arboviroses e estudamos as viroses respiratórias, né? Dando aquele foco na Covid-19. Tá legal? Bom, tem uma listinha de exercícios que você pode fazer e aí qualquer dúvida estamos no chat, né? Pelo WhatsApp, tá bom? Fique bem, se cuide e estude o máximo que você puder. Beleza? Um abraço. Tchau.